Então assim, a gente quer se aprofundar um pouquinho mais ainda nas teorias desconexas de Joseph Bates, só pra gente mostrar quem foi essa pessoa que trouxe essa doutrina do sábado para dentro da Igreja Adventista. Vocês viram, né, na série 1, sobre o cara que trouxe a data do dia de 22 de outubro de 1844, Samuel Snow, pirado, clinicamente louco, né? E agora Joseph Bates traz. Então, gente, olha as pessoas que trazem as doutrinas distintivas da Igreja Adventista para dentro da igreja. São esses caras. Tá, vamos ver o que mais ele escreveu. Ele dizia que a terceira mensagem angélica já havia sido completa no outono de 1844. O adventista que... a maioria, eu tenho certeza, 99% dos adventistas não sabem disso. Tá? Se você é adventista raiz, né, você vai ficar maluco ouvindo isso. Como assim a terceira mensagem angélica foi completa naquele tempo? Era o que ele dizia. Olha lá. Peço que você analise o verão e outono de 1844, que você irá conseguir notar o cumprimento da mensagem desse terceiro anjo, da maneira mais maravilhosa e marcante em quase todas as cidades da Nova Inglaterra. Tá? Aí o povo perguntava, tá, mas qual seria a razão de que o movimento de 1844, né, a terceira mensagem angélica, seria restrito somente aos Estados Unidos, ao invés do mundo todo? Aí Joseph Bates respondia assim, ele dizia que somente a primeira mensagem angélica teria sido proclamada ao mundo todo. Olha lá. Se você olhar novamente para o capítulo 14 de Apocalipse, verá que foi somente o primeiro anjo que enviou sua mensagem a todas as nações, povos e línguas e tribos. Né? Ou seja, foi somente o primeiro anjo que enviou, o resto não. Então, isso aqui era o que ele ensinava. Tá? Ele ainda ensinava também que Cristo havia recebido seu reino em 1844. Olha lá. Aqui está uma prova corroborativa de Cristo recebendo seu domínio, glória e reino, ou como nas parábolas das 10 virgens, o noivo chegou ao casamento sob o som da 7ª trombeta e depois da mensagem do terceiro anjo, e antes que 6 das 7 pragas sejam derramadas. E ele ainda dizia que o sábado não poderia ter sido pregado antes de 1844. Olha lá. Diz o leitor, por que o povo não guardou os mandamentos de Deus? Como no texto antes do outono de 1844, porque a mensagem não havia sido apresentada, nem poderia ter sido até que a terceira mensagem angélica fizesse essa separação. Portanto, eles não poderiam guardar o 4º mandamento, o sábado do 7º dia, enquanto eles estavam unidos à igreja nominal, Babilônia. Daí a separação. Ok, quando o cara Bates fala uma besteira dessa, olha o tiro no pé. Ele está dizendo que ninguém poderia guardar o sábado antes de 1844, porque essa mensagem não havia sido pregada ainda. Mas ele recebeu isso de Thomas Preble, que recebeu de Rachel Oakes, que era uma batista do 7º dia. E essa igreja, os batistas do 7º dia, pregavam a respeito do sábado há mais ou menos 100 anos antes. Haviam iniciado a pregação sobre o sábado. 100 anos antes disso, ou seja, lá em 1740 e pouco. Tá? Então assim, o cara não tinha conhecimento interpretativo bíblico nenhum discernimento espiritual, obviamente. Né? Além de uma distorção totalmente forçada dos textos, apresentava ali uma forte distorção dos textos bíblicos, né, para encaixar o engano dele sobre a volta de Jesus e sobre várias outras coisas, né? Mas assim, o maior e mais perigoso ensino de Bates era a respeito de que não havia mais necessidade de se pregar o evangelho, porque a porta da graça havia sido fechada. Olha só, agora deixemos que esta porta da graça é fechada e a pregação desse evangelho não terá efeito. E o que dizemos é um fato. A mensagem é um fato. A mensagem do evangelho terminou no horário marcado com o encerramento dos 2.300 dias, 22 de outubro de 1844. E quase todo crente honesto que está observando os sinais dos tempos admitirá isso. Então assim, esse é o tipo de doutrina, né, ou de ensinamento que veio diretamente do inferno. Quem que ficaria feliz em não ter mais a pregação do evangelho nesse mundo? Quem? Da onde que sairia essa ideia? Né? Vocês já sabem. Né? Então assim, ele não acreditava mais nisso, a própria Ellen White também não acreditava mais na pregação do evangelho. Durante esse período aí eles acreditavam nessa ideia da porta fechada. Então, a gente pode fazer duas perguntas a princípio a respeito de tudo isso, né? Primeiro é o seguinte, com todas essas inconsistências, aberrações, loucuras desse cara, tá? Por que a Igreja Adventista ainda continua ensinando as outras teorias de Bates? Ou seja,
Do mesmo cara que saiu essas teorias malucas, saiu a teoria do sábado, dentro da igreja adventista, da marca da besta e do selo de Deus, que a igreja utiliza até hoje. Por quê? Por que eles ainda utilizam com todas essas aberrações desse cara? Tá? Segunda pergunta. Qual foi o motivo que levou Ellen White e James White a aceitar esses ensinamentos de Bates sobre o sábado, sobre os 7 anos de expiação do Santíssimo, marcando novamente uma falsa data para a volta de Jesus em 1851, e sobre o fechamento da Porta da Graça em 1844, etc. O que levou esse povo, Ellen White e James White, a aceitar essas teorias de Bates? Tá? Então, assim, a primeira pergunta a gente não sabe dizer ao certo, provavelmente foi pelo fato de que Ellen White corroborou esses ensinos, né, e aos poucos eles foram sendo sedimentados dentro da igreja adventista. Agora, sobre a segunda questão, a gente vai responder para vocês. Por que Ellen White e James White aceitaram? Olha só. O encontro de Joseph Bates com Ellen White foi o seguinte: a necessidade encontra a oportunidade. O que aconteceu? Quando Bates conheceu Ellen White, tá? Ela era uma jovem frágil de apenas 19 anos que tinha uma saúde muito debilitada e que, aliás, vocês sabem, ela na infância tomou uma pedrada na cabeça e ficou mal, né? Tipo, ela tinha problemas em virtude disso, problemas cerebrais, inclusive as pessoas que andavam com ela e viam, né, os médicos, existem laudos, né, dizendo que essas visões eram alucinações, essas visões que ela dizia ter, na verdade, eram alucinações que ela tinha sido ocasionada por essa pedrada aí na cabeça. Bom, o fato é, quando Bates conheceu Ellen White, ela e a família dela tinham acabado de ser expulsos da igreja metodista. Eu já trouxe isso em alguns vídeos anteriores aqui, tá? Na série do volume 1, mas eu vou trazer de novo. Olha a declaração pública feita pela antiga igreja metodista da senhora Ellen White. A razão de sua expulsão não foi porque eles pregavam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é um princípio de nossa fé ortodoxa, que é confirmada pelos artigos da religião de 1784. A demissão deles foi ocasionada por uma quebra de disciplina ao proclamarem as teorias de William Miller quanto à data marcada para a volta de Jesus. Depois de muitas vezes ficarmos calados sobre o comportamento perturbador demonstrado nas reuniões da igreja, os membros de Chestnut Street adotaram o que eles acreditaram ser o único recurso a ser tomado: expulsar a família Harmon da congregação. A expulsão de Ellen e sua família gerou nela, né, basicamente uma grande mágoa. Com certeza, tipo assim, a mulher foi expulsa, tá? Então, o que aconteceu com Ellen White? Ela, por 2 motivos, tá? Ela passou a aceitar essa doutrina de Bates, de Joseph Bates, como sendo verdade. Por quê? Veja bem, ela tinha sido expulsa da igreja metodista. Isso causou uma mágoa muito grande dentro dela, que ela carregou por muitos anos ali, por toda a vida, provavelmente. E o segundo motivo é que as igrejas nominais, que ele chamava, que não eram as igrejas adventistas, todas as igrejas que não eram adventistas, zombavam demais deles por causa do movimento millerita, do grande desapontamento, grande erro ali que aconteceu. Então essa mulher falou, peraí, Joseph Bates odiava esse povo também. Então o que Joseph Bates fez? Ele colocou todo esse povo como sendo um povo, a igreja, o protestantismo apostatado, porque eles não guardam o sábado. Você está entendendo? Eles acharam uma desculpa. Esse pessoal não guarda o sábado. Então, é que é o protestantismo apostatado. Não tá lá no 4º mandamento que eles não guardam, então são filhos da Babilônia e tá. E Ellen White passou a dizer a mesma coisa. É verdade, é isso aí mesmo, tá? Então, olha o que Ellen White falou desses grupos de igrejas, né, que haviam rejeitado a falsa mensagem de Guilherme. Rejeitaram uma falsa mensagem. Mas olha o que ela falava. Muitos pastores do rebanho que professavam amar a Jesus disseram que não tinham oposição à pregação da vinda de Cristo, mas se opuseram ao tempo definido. O olho que tudo vê de Deus lê seus corações. Eles não amavam Jesus por perto. Eles sabiam que suas vidas não cristãs não resistiriam à prova, pois não estavam andando no caminho humilde marcado por ele. Tá? Então assim, foi gerada nesse encontro uma grande parceria. Por quê?
Veja bem, eles tinham esse inimigo comum aí, que era todas as igrejas guardadoras de domingo, tá? Que na verdade nem guardavam o domingo, só congregavam no domingo, como acontece até os dias de hoje. Mas a gente vai entrar nisso depois. O que acontece é, Bates, ele não tinha nenhuma base bíblica, nenhum estudo teológico, nada, tá? Então ele tipo assim, ninguém corroborava os ensinos dele. Quando ele trouxe o ensino do sábado para Ellen White e James White, ela falou, peraí, é isso aí. Então ela apoiou ele. Eu apoio você, porque eu também odeio essas outras pessoas aí, essas outras igrejas, então eu te apoio. E por sua vez, ele passou a apoiar ela. Começou a escrever para todo mundo dizendo, não, ela é o espírito de profecia de Apocalipse 19:10, né? Ela é uma profeta de Deus, é a mensageira do Senhor. Então, um apoiava o outro. Ela, como não tinha ninguém que apoiasse ela na época, que escrevia livros, etc., achou Joseph Bates um cara, uma oportunidade boa para corroborar a carreira profética dela. E ele achou nela alguém que pudesse dar o selo profético de aprovação sobre os ensinos dele.